Meristema fundamental, injeção de linguiça. Como é que a gente chama? Injeção de linguiça? Um nome um pouquinho mais bonito? Preenchimento. Tá? Então é isso aí. Ó, caule não é um caule pronto ainda. É logo que a semente começa a germinar. É isso que eu tenho. É tudo célula meristemática ainda. Mas elas começam, com base na sua localização, cumprir distintas funções. Beleza? Sim? Solutos. O que é solutos? Água com mais alguma coisa misturada. Muito bem. Aí, a minha plantinha vai crescendo, né? Vai perdendo lá os cotilédones, vai formando folhinhas. Vai tendo, apresentando raiz. Ela começa a formar o corpo da planta propriamente dito. E aí é óbvio que eu tenho tecidos já especializados a partir disso aqui. Viram, né? Ó, no meu primeiro exemplo, era um corte do caule de uma plântula recém-germinada. Conforme esse processo vai andando e a planta vai maturando os seus tecidos, especializando seus tecidos, é de imaginar que eu vou ter uma alteração no meu corte? Sim. Fala. E aí? O que eu vou ver? Três possibilidades aqui em termos de cálculo. O primeiro deles que vai ficar mais fácil para vocês compararem. Então, seria o quê? Quase igual ao desenho. Só que agora eu já tenho tecidos especializados. A protoderme, que faz o revestimento, são células meristematicas que vão sofrendo diferenciação celular até formar o quê? A epiderme. Epiderme. Então veja que a protoderme dá origem à epiderme. Epiderme são células meristematicas agora? Não, porque elas já mudaram totalmente de formato, de função. Né? Ok. O procâmbio vai dar origem ao sistema vascular. Aqui, sistema vascular. Que é isso aqui. O sistema vascular, vocês viram que tem duas cores representadas. Eu terei, portanto, dois tecidos principais: xilema e floema. O xilema aqui. Esses dois aqui compõem o sistema vascular. E aí, o que não é sistema vascular e não é epiderme é aquela injeção de linguiça. São as células de preenchimento. Que, numa planta madura, essas células também vão se especializando para as suas funções e vão formar três tipos de tecidos aqui dentro. Quais são eles? Então, a partir do meristema fundamental, seria o quê? Parênquima. Colênquima e esclerênquima.
tecidos aqui têm origem lá do meristema fundamental e são células com função de preenchimento. Claro que elas terão outras funções, mas a gente chama esses tecidos de tecidos de preenchimento. Vamos botar aqui os outros para vocês não perderem, né? Epiderme, revestimento. E aqui, xilema e floema são células de transporte. Tá? Muito bem. Agora, dependendo da planta, a configuração desses elementos pode mudar um pouquinho. Eu tenho 3 tipos principais de caule, de corte de caule. Esse aqui, ó, que eu desenhei primeiro para vocês, é um tipo de caule que forma um cilindro único central. Tá? Um cilindro único central. Por que eu desenhei esse primeiro? Porque é mais fácil vocês verem e imaginarem isso aqui virando isso, certo? Difícil imaginar? Não, né? Isso aqui deu origem a isso aqui. Agora, eu tenho ainda um outro tipo de caule que vai ter essa configuração aqui, ó. Perceberam que são exatamente os mesmos elementos. Eu não tenho xilema e floema do mesmo jeito? Conseguem agora imaginar isso virando isso? Dá para imaginar, né? Não é tão difícil assim. Já é uma configuração um pouquinho diferente, mas não é tão longe uma da outra. Então, para destacar, né? Aqui nós teríamos um caule com um cilindro central. Cilindro central. E esta aqui, ó, tem uma outra simetria. Não parece uma roda com aros? Então a gente diz que esse tipo de organização aqui dos feixes vasculares a gente vai chamar de radial. Radial. Radial é formando raios, como se fossem os raios de uma roda. Tá? Outra palavrinha mágica que eu falei agora, e que vocês não tinham ouvido falar ainda. Eu falei em feixes vasculares. Tá? O que eu falei? Eu já expliquei o que são feixes vasculares? Então, feixe vascular é quando eu tenho um conjunto de xilema e floema. Aqui, olha o que eu tinha dito quando eu expliquei. Eu tenho feixes vasculares dispostos radialmente nesse caule. Entenderam o que eu quis dizer com isso? Que os feixes vasculares, os conjuntinhos de xilema e floema, estão dispostos como os raios de uma roda. Beleza? Aqui no meu exemplo anterior, eu tenho feixes vasculares. Eu tenho um feixe vascular central, único, formando um cilindro. Não tenho um único feixe vascular grandão? Por isso que eu disse que é um cilindro central único. Um feixe vascular nesse meu exemplo aqui. Mas ele tem um feixe vascular sim. Tá? Muito bem. Esses dois exemplos eu costumo encontrar em dicotiledôneas, que são plantas que eu explicaria em sistemática vegetal, que vocês não vão ter. Né? Mas lá no interior o pessoal costuma usar a palavra coloquial de planta de folha larga. Já ouviram falar?
principalmente quando vamos usar veneno, né? Então, dicotiledôneas, todo um grande grupo de plantas que a gente vê na botânica, na biologia, lá com as magnolídeas, as dicotiledôneas eurosídeas, euasperídeas e um monte de plantas. Nas culturas, pessoal da agronomia, o exemplo mais claro para vocês, quem que é? Soja. Soja. Tá? Então a soja vai ter esse tipo de caule aqui. Pegar a melancia também, mas o corte vai ter isso aqui. Mas em dicotiledôneas a gente encontra esses dois exemplos de distribuição. Um pouquinho diferente das monocotiledôneas. Lembram um exemplo de monocotiledônea? Trigo, milho, centeio, cevada, aveia, sorgo, linhaça, enfim, centeio, das que são cultivadas. Como que é a distribuição das monocotiledôneas? É um pouquinho diferente. Então, eu vou ter uma outra configuração em que eu tenho o cilindro do caule com feixes vasculares dispersos. Tá? Então eu vou ter chileninha com flaminha, chileninha com flaminha. Sempre vai ter o parzinho. Um feixe vascular sempre tem ambos os tecidos vasculares, xilema com floema. Só que agora vejo que eles estão espalhados dentro do caule. Quando tu pensa no milho e tu corta, tem as fibras do milho, o que são aquelas fibras do milho? São os feixes vasculares dele. Conseguiu ver? Imaginar? Sim. Beleza. Então, são as três configurações que eu encontro de caules primários. Nova informação aí para vocês. O que é um caule primário? É um caule que não desenvolveu lenho. Não lenhoso, a gente diz. É um caule primário. Onde que eu encontro caules não lenhosos, caules primários? Em plantas herbáceas, em ervas, que só tem esse tipo de caule, por exemplo. Não lenhoso, primário. Tá? Por exemplo, das culturas anuais, lembra de alguma que tenha caule lenhoso? Não, nenhuma delas tem caule lenhoso. Das culturas anuais. Agora, sabe me dizer algum exemplo de planta com caule lenhoso? Lenhoso não é algodão? Não. Cidrol. Não também. Caule lenhoso é aquele que vai produzir madeira. Lenho. As árvores fica bem fácil de saber, né? Acho que o algodão é uma planta que pode, como é que fala? Pode virar uma árvore, né? Então não é lenhoso? O algodoeiro? Sim. Tanto que ele é aplicado 4, como é que fala? Redutor de crescimento nas lavouras para ele não crescer. Eu não tenho tanto conhecimento sobre o algodoeiro em si, mas na família Malvaceae tem várias plantas lenhosas. Porque o algodoeiro dessa família, junto com hibisco, açoita-cavalo, deixa eu me lembrar, paineira, que são árvores. Então talvez seja. Né? Não vou te mentir agora, porque de fato eu posso pecar na informação. Tá? Mas bom, fica bastante claro que árvores que produzem madeira são plantas lenhosas. E aí vem a pegadinha falando. Significa que árvores têm só caules lenhosos, está correto? Eu tenho caules não lenhosos em árvores? Como assim? Pois é, a pegadinha é essa. Por quê? Quando o caule começa a se desenvolver, ele é primário, não lenhoso. Por isso que eu digo, o crescimento primário ocorre primeiro. Numa segunda estação de crescimento, este mesmo caule, ele começa a aumentar de diâmetro e se tornar lenhoso. Então, qualquer árvore que tu pegar, um ramo que é recém desenvolveu dela, um ramo no ápice, na ponta da árvore, esse ramo é
frouxinho, volúvel, não lenhoso. Entendeu? Tá? Então, caules primários não lenhosos, todas as plantas têm. Só que algumas delas começam a se tornar lenhosas.